Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. E agora, na carta aos Efésios, capítulo de número 1, os versos de 15 a 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Os versículos de 15 a 19, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Efésios 1, de 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, a sua palavra foi lida e desta feita com o propósito da pregação. Por isso, dá-nos graça, como tem feito, pelo Teu Espírito, ilumina o nosso coração, nossa mente, dê-nos entendimento da palavra, que ela fale profundamente a nós, que de fato os nossos ouvidos ouçam a Tua doce voz, se alegrem com essa voz, aceitem com grande gratidão e amor o conteúdo da voz que ouvem, a fim de poderem nutrir fé, esperança, amor, a fim de poderem nutrir grande relacionamento com o Senhor, a fim de podermos, de fato e de verdade, viver tudo aquilo para o qual o Senhor preparou para nós, na pessoa do Teu Filho. Dá-nos então graça e misericórdia nesse instante e fala ao nosso coração. Também ser com esse Teu servo, que as minhas falhas não sirvam de impedimento para que o Teu povo ouça a Tua santa voz, mas poderosamente triunfa sobre estas falhas, falando Tu mesmo, tanto aos irmãos quanto a mim. Em Cristo eu suplico esta graça e em nome dEle eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto ao longo da exposição dessa carta, nos primeiros versos, de 3 a 14, que o apóstolo Paulo nos revela o plano da redenção, um plano bendito, aonde Deus, na eternidade, decidiu criar todas as coisas, inclusive cada um de nós, mas não somente isso. Na verdade, o que motivou Deus a criar todas as coisas foi o decreto da predestinação. Aprove a Ele eleger um grupo de homens e mulheres, os quais Ele ainda criaria, para que este grupo de homens e mulheres fossem seus, propriedade particular, e não apenas isto, mas estivessem com Ele em um relacionamento íntimo, profundo e perfeito, de maneira que o próprio Deus fosse tudo em todos, ou seja, os crentes, enchendo-os de um modo completo e santo. Ao mesmo tempo, os santos seriam seu prazer e o seu agrado, pelos séculos sem fim. Para que este plano fosse concretizado, aprove a Deus então criar o nosso globo, o nosso planeta, o lugar em que habitamos, determinar os modelos, os moldes e todas as coisas que é conhecida na face da terra. Aprove a Ele também marcar os limites, os tempos, o dia de nosso nascimento, o modo como nós ouviríamos a palavra, a ação do Espírito para conosco. Então tudo isso esteve diante dele e Ele assim o fez no tempo e na história. Havia um problema
para que tudo isso fosse realizado. A infinita distância entre Deus e as suas criaturas. Então, para resolver tal problema, o Senhor Jesus Cristo voluntariamente se oferece para ser o mediador e o cabeça deste povo eleito. Mas para isso, era necessário que ele assumisse forma humana e agora fosse Deus e homem ao mesmo tempo. E então, a Bíblia começa o seu relato sobre todo este plano, e ela dá início ao cumprimento dessa promessa, dessa vinda do Deus absoluto na pessoa de seu Filho, para ser homem e Deus ao mesmo tempo, em Gênesis 3,15. E essa história, então, desenrola-se e percorre toda a Escritura. Paulo, então, nos diz que nós fomos alcançados no tempo. Cristo veio e nos alcançou pela pregação da verdade, o Evangelho, e agora o Espírito Santo entra em cena. Nós somos os crentes, é bem verdade, mas como viveremos até o dia dessa consumação, sendo nós ainda pecadores? É possível que falhemos e é muito claro que nós não iremos prosperar nesta jornada se formos sozinhos. Então, o Espírito de Deus entra em cena nessa história. E agora o Espírito voluntariamente se oferece para morar nos crentes. O Deus absoluto que enche todas as coisas em todas as partes do universo, agora está na terra, não fora do homem, mas dentro do homem, fazendo do homem o seu tabernáculo. Ainda não completamente, não perfeitamente, mas o Espírito Santo, pela sua sabedoria, graça e poder, adorna o crente para que ele se torne, de fato, a morada de Deus. Diante, então, de todas estas verdades maravilhosas e grandiosas, o apóstolo Paulo começa, então, os versos de 15 a 19, dizendo o seguinte: por isso, ele olha para tudo o que eu acabo de relatar, que ele mesmo nos revelou na palavra, e passa então agora a fazer algo, porque ele se deparou com todas estas verdades, com todas estas maravilhas. Na verdade, Paulo faz algo muito semelhante a todos nós. Todos nós, quando contemplamos algo admirável e belo, nós reagimos com comentários, com reações sentimentosas, com sentimentos. De alguma maneira, nós reagimos para manifestar a beleza daquilo que acabamos de ver. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Ele, ao contemplar toda essa beleza do plano de Deus, da nossa redenção, do envolvimento das três pessoas na Trindade, nesse relacionamento, ele então faz uma coisa: ele ora ao Senhor. E nesse momento, ou nessa noite, nós veremos a oração do apóstolo, ao qual ele se derrama diante de Deus, contemplando essas maravilhas. A oração do apóstolo Paulo, nesses versos de 3 a 19, ela se constitui em três momentos. Um primeiro momento, ele agradece ao Senhor, manifesta então toda a sua gratidão por essa revelação bendita do Deus absoluto. Ao mesmo tempo, Paulo também agradece ao Senhor pelo testemunho da igreja dos Efésios. Em um segundo momento, Paulo suplica a Deus pela igreja dos Efésios, e a sua oração também é nossa, compete a todos os crentes, ou é dirigida a todos os crentes. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo faz uma exaltação da pessoa de Deus, de Cristo e do seu Espírito. É os versos de 20 a 23, que nós veremos domingo que vem, mas estão dentro da mesma seção, faz parte do mesmo bloco textual do qual nós estamos considerando aqui. Muito bem, veremos então por parte cada um desses momentos e os seus ensinamentos que o apóstolo quer que nós aprendamos, a fim de nos relacionarmos melhor com o nosso Deus. O
primeiro momento, então, que é o momento de ação de graças, é os versos 15 e 16. Veja que Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo manifesta, então, toda a sua admiração pelo poder de Deus, pela pessoa de Deus, pelo seu plano de redenção, dizendo que ele louva ao Senhor. A gratidão do apóstolo Paulo se fundamenta não apenas no que ele tem ouvido acerca daqueles irmãos, mas se fundamenta naquilo que ele tem ouvido do próprio Deus, acerca dele, acerca da igreja, acerca dos crentes de um modo em geral. Paulo, então, louva a Deus, recordando as bênçãos que já estão disponíveis para os crentes na pessoa de Jesus Cristo. Deus tem dia a dia disposto a si mesmo para abençoar os seus filhos. Deus tem feito diariamente das suas dádivas algo livre para que os crentes participem, para que os crentes tomem estas bênçãos, para que os crentes de fato sintam a presença do Deus absoluto, sintam a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Paulo diz então que a primeira coisa nesta oração a qual ele faz ao Senhor é render graças a Deus pela grande verdade da nossa eleição. Fomos eleitos para ouvir o Evangelho, fomos eleitos para crer no Evangelho, fomos eleitos para pertencer a Deus na pessoa de Cristo, fomos eleitos para louvar a Deus pelos séculos sem fim, para bendizer a glória do seu nome, mas ao mesmo tempo fomos eleitos para receber de Deus bênçãos e dádivas, das quais ele já mencionou nos versos anteriores. E por isso ele começa o verso 15 com essa expressão de conexão, por isso, referindo-se a tudo o qual ele já nos falou anteriormente. A gratidão apostólica, a qual Paulo expressa na sua oração, também se fundamenta na vida da igreja, no testemunho que a igreja tem dado do seu relacionamento, do seu envolvimento, da sua vida com Deus e da vida de Deus na igreja. O apóstolo Paulo diz então que ele ouviu falar, está aí no verso 15, quando ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos. Paulo ouviu falar do testemunho da igreja, da fé e do amor dos efésios. Os irmãos precisam se lembrar que quando Paulo escreveu essa carta, possivelmente ele não via nenhum irmão daquela igreja há mais ou menos 5 anos. É só você ir para o capítulo 20 de Atos, lembrar que ele esteve preso, porque nos dias da escrita dessa carta, ele ainda está preso em Roma, ele passou 2 anos em Cesareia, passou mais 2 anos preso em Roma, possivelmente antes da sua prisão, mais ou menos pelo meio do ano, é quando se dá o capítulo 20 de Atos. Então nós temos o apóstolo dizendo que ouviu da igreja fé e amor da parte daqueles irmãos, sendo que ele está ausente do convívio daqueles irmãos há aproximadamente 5 anos. E quando Paulo diz que ouviu o testemunho de vida daquela igreja, que eles possuem fé e amor, é necessário compreendermos que fé e amor são dons ou dádivas concedidas pelo Espírito Santo aos crentes. Fé e amor são benefícios, são bênçãos, são qualidades que Deus concede aos crentes por causa da eleição, por causa da presença do Espírito nos crentes. Fé e amor não são qualidades deste mundo, desta terra. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer exatamente isso, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Os irmãos precisam compreender esta verdade, pois nos dias de hoje muito se tem pregado sobre fé e amor como se fossem qualidades deste mundo, desta terra.
E, na verdade, isso não é assim. Fé e amor são frutos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e de nossa união em Cristo. Só temos fé porque estamos em Cristo e só amamos porque temos Cristo como nosso Redentor. Fé e amor são bênçãos espirituais trazidas dos céus aos crentes, pela presença, pelas obras, pelas influências do Santo Espírito em cada um dos crentes. Não são qualidades desta terra. Ninguém é recebido na igreja por possuir fé ou amor, mas apenas estando em Cristo é que os crentes encontram fé e amor disponíveis para eles e disponíveis para executá-las, colocá-las em prática. Paulo, então, agradece a Deus porque aquela igreja tem dado testemunho de seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ele agradece a Deus porque aqueles irmãos têm manifestado fé e amor na sua vida. Observe que ele diz, tendo ouvido a vossa fé e o vosso amor para com todos os santos. Na prisão, o apóstolo Paulo foi visitado por Epáfras, o pastor da igreja dos Colossenses. E então dá notícias de como a igreja dos Efésios se encontrava. Mas quando ele diz tendo ouvido, não é apenas a ideia de um comentário vago, não é apenas a ideia de algo que foi mencionado, mas é na verdade a ideia de uma manifestação concreta, visível da fé e do amor entre os crentes da igreja de Éfeso. Fé, na verdade, segundo o princípio bíblico, a fé é a confiança que nós temos em Cristo Jesus, confiança essa ao qual recebemos como nosso Salvador. Ao mesmo tempo que nós temos confiança para crer em Cristo como nosso Salvador, nós expressamos esta confiança não com palavras, mas com amor. E como o próprio Senhor Jesus ensinou em João, capítulo 4, verso de número 15, capítulo 14, verso de número 15, o Senhor Jesus nos ensinou que o amor se traduz por obediência, por ouvir a voz de Cristo e por colocá-la em prática, por ouvir o ensinamento da parte de Deus e por colocá-lo ou manifestá-lo por meio de ações. O apóstolo então nos diz que aqueles irmãos manifestavam sua confiança em Cristo como Salvador. Ao mesmo tempo que manifestavam essa confiança em Cristo como seu Salvador, os homens viam essa fé pelo amor que tinham uns para com os outros. E como eles viam esse amor? As pessoas não andavam se abraçando ou se beijando, mas elas andavam em obediência à palavra de Deus. Paulo então nos diz que a fé nasce em Cristo, por isso confiamos nele para ser o nosso Salvador. Mas se materializa no amor ao próprio Cristo e ao próximo, de sorte que tanto a fé quanto o amor se tornam palpáveis, dignos de serem constatados, vistos e examinados pelos homens. Na verdade, ainda que fé e amor pareçam ser abstratos, são concretos e muito concretos, porque a fé gera o amor e o amor manifesta a fé, de maneira que agora ninguém pode dizer que crer se não ama, e ninguém pode amar se não crer. Fé, então, conforme Paulo nos diz, fé em Jesus Cristo, e amor para com todos os santos, na verdade foi vista por todas as pessoas da redondeza, por Epáfras, que deu notícias ao apóstolo Paulo. Esta fé implicou em que aquela igreja vivia e praticava todas as coisas do seu dia a dia na pessoa de Cristo e para o próprio Cristo. Eles evidenciaram a sua regeneração amando uns aos outros, e eles professaram a sua fé, não de forma vã, mas de forma prática e legítima, porque eles mostraram sua confiança em Cristo, não duvidando da palavra de Cristo, mas acatando a palavra de Cristo e colocando-a em prática.
Na verdade, meus irmãos, fé e amor, conforme Paulo nos prescreve, são inseparáveis, andam juntas. E quando Paulo diz que ouviu daquela igreja fé e amor, Paulo está nos ensinando e agradecendo a Deus, e ele está nos mostrando que fé e amor devem ser achadas na mesma pessoa, nos crentes, não pode ser separado. Ao mesmo tempo que fé e amor são encontrados numa única pessoa, fé e amor também não podem ser ocultados. Nós não podemos ocultar nossa fé com o artifício do argumento de amar, nem muito menos ocultar o amor dizendo que cremos. Na verdade, fé e amor andam juntas, não podem ser ocultadas. Paulo, então, agradece a Deus, porque a vida dos efésios publicamente expôs o que eles criam e em quem criam, e ao mesmo tempo, o fruto dessa fé, o amor, foi revelado de fato e de verdade. Não apenas nas palavras, mas foi revelado de fato e de verdade. Então Paulo bendiz ao Senhor, agradece a Deus, primeiramente recordando das dádivas que o Senhor havia dado aos crentes, as quais foram mencionadas nos versos anteriores. Mas também ele louva a Deus pelo bom testemunho da igreja. A igreja mostrou na terra o seu relacionamento com o Deus dos céus. E ela fez isso por tornar público a sua fé e por revelar o seu amor. Nos atos, nas suas obras, na sua vida de uma maneira em geral. Então, os crentes precisam olhar para o exemplo apostólico de gratidão e aplicá-los às suas próprias vidas e às suas orações. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também, na sua oração, ele eleva a Deus um pedido. Na verdade, esse pedido, essa súplica, essa petição do apóstolo Paulo em favor daqueles irmãos tem um único sentido: maturidade e progresso na fé e no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Os versos 17 a 19, Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A súplica apostólica é para que Deus aperfeiçoe e faça com que os crentes prosperem poderosamente na fé, no conhecimento e no seu relacionamento com o Senhor. Mas nesse pedido, o apóstolo Paulo se dirige a Deus fazendo uso de algumas expressões que precisam ser esclarecidas para nós. Essas expressões mostram intimidade e conhecimento da parte de Paulo para com aquele a quem ele se dirige, o Deus absoluto. Então Paulo se dirige a Deus dizendo: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão precisa ser compreendida por nós, porque ela trata do relacionamento entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e Deus Filho. Os irmãos precisam lembrar que Deus Filho agora também é homem. E dentro desta sua nova configuração de existência, ele tem o Deus Pai como seu próprio Deus. Enquanto homem, é algo meio que complexo, mas é uma verdade absoluta, e esta verdade, ela precisa ser compreendida por nós. Infelizmente, os testemunhas de Jeová não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus absoluto, mas como uma das criaturas, das primeiras criaturas que Deus criou, mas não como seu Filho.
e usam textos como estes para fundamentar a sua heresia. Eles creem que existe uma hierarquia na Trindade, bem como também eles creem que há, dentro dessa hierarquia, uma inferioridade entre as pessoas da Trindade. E isso é algo absurdo. A palavra jamais ensinou tal coisa. Na verdade, a expressão do apóstolo Paulo aqui se destina tão somente ao relacionamento entre o pai e o filho, mas agora o filho está na condição de homem. Ele também é Deus, mas ele é homem, e a linguagem é apenas neste sentido, de mostrar que dentro da história humana, dentro da revelação, dentro da criação de todas as coisas, existe sim uma hierarquia no que diz respeito à Trindade, mas essa hierarquia trata-se sobre o trabalho de cada uma das pessoas. O Pai seria o Criador, aquele que elege, o Filho é o Salvador, também é o mediador da aliança, é o que encarna, é o que morre. O Espírito é aquele que aplicaria a salvação aos eleitos, e também se responsabilizou por conduzi-los na terra de modo completo e perfeito até o dia de sua morte, a fim de entregá-los como uma noiva perfeita, sem rugas, ao próprio noivo Jesus Cristo. Então é nestes moldes que esta expressão precisa ser tomada, tratando-se apenas acerca do relacionamento do Pai e do Filho, mas dentro deste ambiente da revelação, da criação, tomando ou lembrando que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus absoluto, também é homem completo como nós. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 20, o verso de número 17, ele ensinou esta verdade, quando ele se dirige ao seu Pai, nos moldes como Paulo se dirigiu aqui. Então, João capítulo 20, o verso de número 17, o Senhor Jesus orando, disse assim, o Senhor Jesus apareceu a Maria, depois da sua ressurreição, e então disse assim, respondeu-lhes Jesus, não me detenhais, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Cristo, definitivamente, enquanto a segunda pessoa da Trindade revelada e encarnada, de fato compreende e submete-se ao senhorio do Pai, mas não há inferioridade entre as pessoas da Trindade. Não existe mais poder no Pai e menos no Filho. Na verdade, esse modelo de hierarquia relacional da Trindade se dá apenas no que diz respeito ao relacionamento de Deus dentro da criação, dentro da sua obra criada, relacionando-se ou dirigindo-se às atividades de cada uma das pessoas. Muito bem, dito isto, Paulo então diz, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente ele lembrou do texto que nós acabamos de ler, de João 20, 17. E se ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente ele também é o Deus do apóstolo Paulo. Assim também se aplica a nós. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo também é o nosso Deus. Foi para isto que Cristo ressuscitou na cruz do Calvário, para fazer com que seu Pai também fosse nosso Pai, para fazer com que o seu Deus também fosse nosso Deus. Desta maneira, os crentes têm grande confiança, ousadia e intrepidez nas suas orações. Eles não se dirigem a qualquer pessoa, eles não se dirigem a alguém que é desconhecido, mas eles se dirigem a alguém que é deles, é o seu Deus, é o seu Pai.
Eles fazem isso não cheios de arrogância, pelo contrário, eles fazem isso por conta de Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo. As nossas orações são aperfeiçoadas, são adornadas, enfeitadas com as obras de Cristo. Nós chegamos aos céus nas nossas orações pelo Senhor Jesus. Então, o que Paulo está nos ensinando, e é o que ele ora, porque assim crê, ele mostra toda a sua confiança e a sua liberdade de adentrar ao trono divino na pessoa de Jesus Cristo e de confiar a Ele, ou de entregar a Ele a sua súplica, os seus pedidos. Assim também devemos ser nós nas nossas orações. Mas ele usa uma outra expressão também que precisamos compreender. Ele diz, o Pai da Glória. Essa expressão, ela só é encontrada aqui no Novo Testamento. Há uma expressão muito semelhante em Atos, capítulo 7, mas muito semelhante. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo está relembrando um ensinamento judaico, ensinamento do Antigo Testamento, acerca de Deus como o Senhor da glória, o dono da glória. Quando Paulo diz o Pai da glória, ou Pai glorioso, mas a melhor tradução é essa, o Pai da glória, Paulo quer que nós contemplemos a glória divina. A expressão usada aqui, glória, ela é usada no que diz respeito a uma qualidade para Deus, é um adjetivo. E a ideia do apóstolo Paulo, ela é uma ideia que os crentes precisam olhar, observar, os crentes precisam vislumbrar, de fato, a glória divina. Glória envolve fazer Deus visível. Glória envolve trazer os atos de Deus diante dos nossos olhos. Se os irmãos lerem Êxodo capítulo 33, os versos de 17 até o verso 7 do capítulo 34, nós não iremos ler por conta do nosso tempo. Os irmãos perceberão que Moisés, quando esteve à vontade diante de Deus, disse: Deus, mostra-me a tua glória. A ideia de trazer a visibilidade, o Deus invisível. Deus ouve a súplica de Moisés e diz: por conta da infinitude que há, da infinita diferença que há entre eu e você, Moisés, eu passarei de costas por você, e você poderá ter um vislumbre da minha glória. Mas um detalhe interessante, quando você lê Êxodo 33, você perceberá isso, que Moisés não esteve publicamente exposto a essa manifestação divina. Ele se esconde numa fenda de uma rocha, e de lá, protegido, ele consegue então ver um fogo que passa diante dos seus olhos, mas não um fogo comum, era algo esplêndido, era algo diferente. Deus então revelou de alguma maneira, dentro daquilo que os homens podiam conceber, no caso o próprio Moisés, a sua glória. Então, glória envolve trazer a visibilidade, Deus. Glória envolve trazer os atos de Deus diante dos olhos. A ideia, então, quando Paulo diz o Deus da glória, é o Deus que tem se revelado poderosamente ao seu povo, aos seus crentes. Nos versos anteriores, nós vimos ele colocando todas as coisas debaixo das mãos de Jesus Cristo. Nos versos anteriores, nós vimos ele criar todas as coisas, nós vimos ele manipular a terra com a água, formar o homem e escolher este homem para ele mesmo. Nos versos anteriores, nós vimos o seu poder manifestado aos crentes na sua presença na vida dos crentes, por meio do seu Espírito. Então, quando Paulo diz o Pai da glória, ele está dizendo exatamente o Deus, o Pai, que tem se mostrado ao seu povo, ao longo da sua história,
ao longo da vida do próprio Deus com os crentes. A glória, então, envolve esplendor, beleza da presença e do poder de Deus na vida dos crentes. Às vezes nós ouvimos testemunhos por aí de pessoas que foram no céu para ver a glória de Deus. Mas o bom é que eles não ficaram lá, né? Voltaram. Outros, para ver a malignidade de Satanás, foram ao inferno. Deveriam ter ficado lá. Mas como estão mentindo, voltaram. O apóstolo Paulo diz à igreja: meus irmãos, estas coisas são nada comparado àquilo que dia a dia Deus tem feito na vida do seu povo. Ele tem manifestado a sua glória nos seus atos de justiça, de salvação. Ele tem mostrado a sua glória nos seus atos de salvação, de eleição, de preservação dos crentes. Ele tem dado a sua glória aos nossos olhos pela presença do Espírito em cada um dos crentes. Ele tem feito isso. E a igreja precisa conceber, precisa ver estas maravilhas, a fim de fato poder reconhecer os atos do seu Deus diante dos seus próprios olhos. Se você depois ler Romanos capítulo 6, verso 4, 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, você perceberá que Paulo diz em Romanos 6,4 que nós fomos salvos pela glória de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 4, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 6,14, Paulo vai dizer que foi pelo poder de Deus. Ou seja, a glória não é algo inimaginável, a glória não é apenas um brilho ao qual possamos atribuir. A glória é algo, de fato, feito por Deus, visível, são os atos das suas mãos ao longo da história humana, para cumprir o seu decreto de redenção. A glória foi vista por cada um de nós no dia de nossa conversão, quando o Espírito Santo nos abriu os olhos para vermos a malignidade do nosso coração, para vermos a profundidade da nossa miséria, e ao mesmo tempo o Espírito nos mostrou Jesus Cristo diante de nós, o Deus da glória, santo e puro, nos recebendo, nos tratando, limpando-nos e ainda dizendo que queria cada um de nós para Ele mesmo. O Pai da glória mostrou a sua glória, doando vida eterna aos seus santos, aos seus eleitos, aos crentes em Jesus Cristo. Nós precisamos compreender esta santa verdade. Às vezes nós queremos ver a glória de Deus e sempre imaginamos coisas como um monte saindo de um lugar para outro. De fato, isso é algo grandioso, espantoso. Mas qual seria o significado disso no relacionamento de Deus com o seu povo? Nenhum. Mas quando nós cometemos algum pecado nesta terra e nos aproximamos de Deus, tão distante de nós pela sua pureza e santidade, e esse Deus se achega para nos ouvir, e isso são atos de sua glória, são atos de seu poder, e nós não podemos deixar que este momento santo passe despercebido diante dos nossos olhos. Quando um crente aflito, angustiado por algum sofrimento, ou alguma perseguição neste mundo, alguma dor sentida nesta carne, se dirige ao Deus absoluto que tem milhões e milhões de anjos para o servir e o adorar, e este Deus lhe ouve e lhe acode, isto é um ato da sua glória, do seu poder. Ele revela-se paternalmente, cuidando de nós,
sarando-nos, preservando-nos, são atos da sua glória, do seu poder. É o esplendor e a beleza de sua própria pessoa, experimentada pelos crentes ao longo de sua existência neste mundo. Por isso, meus irmãos, não imaginem ver, testemunhar os atos gloriosos de Deus apenas quando coisas grandiosas forem feitas, como a ressurreição de um homem ou a cura de alguém. Mas lembrem-se que diariamente o Pai da glória está conosco na pessoa do seu Espírito. E ao revelar os seus cuidados santos, Ele o faz mediante o seu poder e a sua glória. Os crentes diariamente deveriam chorar de alegria por contemplar a beleza de seu Deus nos seus atos, nas suas ações. Mas infelizmente, nós ainda estamos esperando algo maior para admirar os olhos, quando na verdade a maior de todas as coisas já foi feita. O próprio Deus, na pessoa de seu Filho, tomar forma humana e dar a sua vida por pecadores indignos, que nada têm, nem terão para lhe oferecer, mas que tudo o que fazem para o próprio Deus, o fazem porque recebem dele mesmo e de suas mãos. Não é um ato de glória da parte de Deus? Não é algo que deveria nos encher os olhos e o coração? Deveríamos contemplar mais, dia a dia, a beleza do nosso Pai, nos seus atos santos, revelados a nós. Outra expressão que o apóstolo toma é o espírito de sabedoria e de revelação. Eu sei que na sua Bíblia a palavra espírito está com o E minúsculo, mas ela deveria estar com o E maiúsculo. Eu explico. Não é tão simples de se determinar essa mudança, mas quando Paulo diz o espírito de sabedoria e de revelação, alguns intérpretes entendem como sendo a mente humana recebendo, sendo acrescida de conhecimento e de sabedoria da parte de Deus. Entretanto, nós discordamos desta interpretação e cremos que ela refere-se ao Espírito de Cristo, ao Espírito do Deus triuno, o único que é doador de sabedoria e de revelação, conhecimento. Se os irmãos observarem, tanto nos versos anteriores, de 3 a 14, quanto nos versos de 15 a 23 dessa carta, perceberão que o apóstolo Paulo trata de tudo o que ele se refere aqui, ele trata envolvendo a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito. Então, essa característica trinitária do texto nos leva a crer que ele está tratando sobre o Espírito Santo. Ele pede para que o Espírito Santo, pelo seu poderoso trabalho no interior dos crentes, aumente, conceda aos crentes sabedoria e revelação. Então, logicamente, pela ação do Espírito, nós também cresceremos em sabedoria e revelação. Mas a súplica é dirigida ao Pai para que o Espírito do Pai, no seu trabalho contínuo e incansável, faça com que os crentes cresçam em maturidade, em relacionamento com Deus. Quando Paulo pede para que o Espírito Santo nos traga sabedoria, a palavra sabedoria denota percepção, compreensão.
perceber Deus, perceber a sua verdade, compreender a sua verdade, perceber os atos divinos na história humana e na sua própria história, compreender as atividades de Deus em Cristo e os benefícios dessas atividades em nossa própria vida. Paulo então pede a Deus que o Espírito Santo nos traga esse conhecimento, essa percepção, esse entendimento acerca do nosso relacionamento com Cristo, daquilo que nós temos aprendido de Cristo, acerca daquilo que Deus já tem revelado na sua palavra. O propósito para essa revelação, esse trabalho do Espírito, é exatamente nos capacitar a viver de acordo com aquilo que conhecemos da parte de Deus. Sabedoria, então, segundo o apóstolo Paulo, implica em conhecimento aplicado no dia a dia, na prática. É mais ou menos como a matemática, quando nós aprendemos a somar, que nós a usamos, seja para contar dinheiro ou para comprar algo muito simples. Do mesmo jeito funciona na nossa vida com o Senhor. O conhecimento que nós absorvemos da parte de Deus, trazido a nós pelo Espírito Santo, precisa ser apreendido pelos crentes, precisa ser compreendido por eles, e a partir daí, eles agora são capazes de viver diante de Cristo, para a glória de Cristo, por meio daquilo que já aprenderam de Cristo. Veja se nós não precisamos dessa ação contínua do Espírito nas nossas vidas. É bem comum, quando passarmos por lutas e sofrimentos, esquecermos que o Espírito é o Consolador. Queremos nos consolar em outros lugares ou em outras pessoas. Mas dificilmente, no momento mais angustiante da vida, nossos joelhos se dobram, crendo que Deus nos ouvirá e nos consolará. Por que isso acontece? É porque somos pecadores? É verdade. É porque somos fracos? Com certeza também é verdade. Mas tudo isso acontece porque nós deixamos de usar aquilo que já nos foi dado pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito, naquele momento. Os irmãos precisam compreender, e essa é a súplica do apóstolo, é que Paulo pede a Deus que o Espírito nos dê o entendimento, a compreensão de aplicar aquilo que temos ouvido da parte dele aos momentos exatos da nossa vida, do nosso dia a dia. Assim como 2 mais 2 são 4, assim também, quando nós passarmos por angústias, o Espírito nos consolará. Quando estivermos com dúvida, a palavra nos direcionará. O Salmo 119 diz isso, é lâmpada para os pés. Mas a grande questão é que muitas vezes nós já recebemos algo da parte de Deus, o seu conhecimento, mas não fomos capazes de colocar tal conhecimento na prática, no dia a dia, fazendo uso dele de modo concreto. Então Paulo pede que o Espírito Santo incansavelmente continue atuando em nossas vidas, fazendo-nos perceber as obras de Deus na história da redenção, tanto da igreja quanto sua em particular. Ao perceber esses atos divinos, também devemos compreender os benefícios que isto traz à nossa vida. E a partir daí, podermos juntar todas estas verdades e colocá-las no nosso dia a dia, tanto na boca, quanto nos olhos, quanto nos ouvidos, a fim de que tudo o que formos ouvir, falar, tocar, seja antes provado pela palavra, por aquilo que já aprendemos da parte do Senhor. Queridos, essa iluminação a qual o verso 18 nos traz, essa iluminação do coração, explicará melhor essa súplica de Paulo, para que o Espírito nos dê sabedoria
e nos dê revelação de conhecimento. No verso 18, o apóstolo Paulo, ainda continuando na sua súplica, ele pede a Deus que o Espírito Santo dê à igreja conhecimento acerca de 3 atividades divinas, ou, melhor dizendo, acerca de 3 realidades divinas que os crentes precisam conhecer. Ele então fala da nossa esperança, ele fala da grandeza da herança, e fala então do poder de Deus destinado ao socorro e ao alívio dos crentes. Vejamos uma de cada vez. Em primeiro lugar, ele fala que os olhos do coração, essa expressão implica iluminação interior da alma, do entendimento. Os irmãos precisam lembrar que coração na Bíblia não é esse órgão que funciona como uma bomba para pulsar o sangue. Coração, na Bíblia, é a sede do entendimento, é a sede do juízo moral, é a sede dos sentimentos, é a alma dos crentes. Então, a palavra nos diz, e Paulo pede que o Espírito Santo ilumine a alma dos crentes quanto à esperança do seu chamamento. O nosso chamado é um chamado divino, mas a grande questão é: Deus nos chama para o quê? Deus nos chama para a salvação, para relacionamento com Ele. Deus nos chama para uma vida com Ele. Deus nos chama para habitar na sua presença. A ideia de esperança do nosso chamamento é a ideia que implica em algo para o futuro, realizado já neste mundo, mas que irá se concretizar definitivamente no futuro. Paulo então diz que os crentes precisam compreender a esperança que eles possuem. Muitos crentes creem em Cristo, passam anos neste mundo sem saberem direito o que esperam do próprio Deus. Sem saber direito quem é o Deus que eles esperam alguma coisa. Então o apóstolo diz: meus irmãos, vocês precisam compreender qual é a esperança que vocês possuem, acerca do chamado que vocês ouviram pela palavra e pelo Espírito. Ora, a esperança dos crentes nada mais é do que a eterna companhia de Deus. Os crentes devem almejar terem eternamente ao seu lado o Deus absoluto na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a esperança dos crentes. Redenção plena. Estarmos completamente libertos deste mundo, do pecado, das fraquezas deste mundo, da maldade de nosso próprio coração. Mas não apenas isto, viver com Deus. Essa é a esperança dos crentes. E um detalhe: a maneira como nós esperamos ou entendemos esta esperança a qual temos em Cristo, ela determina o modo como nós vivemos. Certamente podemos entender por que muitos crentes vivem como descrentes neste mundo. É porque não esperam nada de Deus, ou o que esperam está errado. A nossa esperança em Cristo muda a maneira como vivemos. Ela é fundamentada na fé e no amor ao qual nós já vimos. Paulo então diz que os crentes precisam compreender qual é a esperança da vocação que eles possuem. Fomos vocacionados para os céus, então precisamos entender qual é o peso disto, quais são as implicações disto para a nossa vida. Nós falamos muitas vezes no futuro, ou quando pensamos no futuro, pensamos de modo muito vago e sempre resumidos a esta terra. Precisamos nos aventurar mais dentro daquilo que a palavra nos revela acerca do nosso futuro com Cristo nos céus. Os irmãos precisam então compreender, e é o que Paulo diz,
que a esperança da vocação é a essência da fé cristã, é a essência do Evangelho. E os crentes precisam compreender o que significa isto. Certamente, estar na presença de Deus no futuro significa alguma coisa. Precisamos que o Espírito nos dê entendimento e conhecimento acerca disso, para que essa esperança seja de fato verdadeira e para que a nossa vida seja vivida segundo essa esperança. Os crentes, então, segundo o apóstolo Paulo, precisam ter consciência daquilo que lhes aguarda nos céus, do gozo que está reservado para eles, feito pelo próprio Deus, do relacionamento que eles terão pessoalmente com o Deus absoluto. Mas este gozo e esta vivência com Deus não irá começar nos céus apenas. Ela já começou no exato momento de nossa conversão. Nós precisamos entender isso. Os crentes precisam compreender qual é a esperança que eles possuem em Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo pede a Deus para que o Espírito nos dê compreensão, iluminação acerca da riqueza, da glória, da herança nos santos. Paulo quer que nós saibamos sobre a glória ou gloriosa riqueza na herança dos santos. Essa súplica sobre a herança ou glória na herança dos santos, essa ideia de herança, ela não está sendo aplicada aos crentes. Ele não está tratando sobre a comunhão dos santos. Na verdade, ele está se dirigindo a Deus. A herança nos santos refere-se ao Senhor. E o que Paulo pede é que Deus conceda aos crentes o conhecimento acerca da tremenda glória que está presente quando Deus herdar o seu povo para si mesmo. Povo este que ele separou, povo este que ele tem consagrado ao longo dos tempos, povo este que ele tem colocado o seu nome. Então, a herança da glória nos santos se refere-se ao gozo e ao prazer que o próprio Deus possui e terá de modo completo, quando nos possuir por inteiro nesta relação que ele escolheu ter conosco. A herança são os santos, somos a propriedade de Deus. Paulo então pede que o Espírito nos revele quem Deus é realmente e qual vai ser a manifestação do seu gozo quando ele nos receber para ele mesmo, no seu reino de glória e de majestade. A manifestação, então, desta alegria de Deus em nos receber como sua possessão. Os crentes precisam tomar conhecimento desta verdade. Nós somos possessão divina, somos propriedade de Deus. Certamente, por sermos propriedade de Deus, isso deveria nos amar, adorar e glorificar este que nos possui. A ideia de conhecer o prazer que Deus sente em nos ter é exatamente para que o Espírito faça com que nós também sintamos prazer em sermos possuídos por Deus. Muitas vezes nós temos desprazer em sermos possuídos pelo Senhor. Quando a palavra nos exige obediência e nos deparamos com os desejos mais íntimos do coração, não temos prazer, muitas vezes, em submeter estes desejos à vontade divina. Mas nos questionamos sobre isso. Esses dias eu estava pensando sobre essa questão, e é até um tema que nós estamos tratando com a Federação de Mocidade. Quanto custa ser cristão?
As pessoas não querem pagar o preço por serem possessão de Deus, mas há um preço. Toda propriedade paga um preço para ser possuída. Uns plantam árvores, outros constroem casas, outros criam animais. Há um preço. E no nosso caso, o preço é apenas de sermos mais dele e menos de nós mesmos e deste mundo. Os crentes, como possessão divina, precisam encontrar prazer em serem possuídos por Deus. Mas quantas vezes ser de Deus torna-se um fardo? Temos que guardar o domingo, mas já basta trabalhar de segunda a sábado. Deus não dá um descanso para nós. Ainda temos que deixar os prazeres deste mundo para estar na igreja. Muitos pensam assim, sentem assim e fazem assim. Deve ser bobagem Deus não querer que eu vá na feira domingo. Ele não sabe que eu tenho que fazer o almoço. Ora, Ele lhe deu 6 dias para preparar tal coisa. E um Ele reservou para estar contigo. E nós não queremos abertamente estar com Ele, muitas vezes. Paulo então pede que o Espírito Santo traga esta compreensão ao coração da igreja. Ora, se Deus, que é o Deus absoluto, Ele tem prazer em nos possuir, o que é que Deus espera de nós? Que nós tenhamos prazer em sermos possuídos por Ele, em sermos a igreja dEle, a noiva de seu Filho. Mas muitas vezes o que Deus encontra em nosso coração não é este prazer. É desagrado, é tristeza. E muitos crentes têm vivido a vida cristã com pesar, porque tem sido um fardo ser crente. Abdicar de coisas desta terra, de costumes, de prazeres. Mas Paulo diz a Deus: Senhor, mostra aos santos o privilégio que eles têm de ser os teus santos. Paulo diz a Deus: Pai, dá aos santos revelação da glória que eles possuem por ser os teus santos. Pai, dá aos crentes a alegria de serem teus, assim como tu te alegras em possuí-los. O Espírito Santo, então, ao longo da nossa caminhada cristã, nos fará conhecer a riqueza da glória que Deus decidiu ter em nós, o seu prazer, e nos mostrará o nosso privilégio. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Deus também nos dará a conhecer o poder dele, destinados a nós, para nosso socorro, benefício, proteção, para nossa salvação. O verso 19, o apóstolo Paulo emprega 4 palavras para descrever o poder de Deus. O que ele quer que nós aprendamos é acerca dessa inimaginável grandeza e soberania do poder de Deus para conosco, para com o seu povo. Então, o verso 19 ele diz que o Espírito nos dê conhecimento acerca da suprema grandeza do seu poder, de nos combater, o poder de enfrentar, para com os crentes, segundo a eficácia, energeia, é o pensar, é as ações, é o orquestramento deste poder. Força é uma palavra usada para músculos, os músculos de Deus, de modo metafórico, Paulo diz aqui, do seu poder, da sua ação, do seu braço, para com os crentes, para com seus santos, para com seus eleitos.
A mão direita de Deus, a qual exaltou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, também está agora estendida para os seus santos. A mesma mão que exaltou o Filho, fazendo triunfar da morte de Satanás, agora faz os crentes triunfarem do pecado e da morte. E Paulo então diz: Pai, dá aos crentes, ao teu povo, conhecer a grandeza, a suprema grandeza do teu poder, revelado na salvação deles e na vida deles, ao longo dos tempos, na preservação deles, para que eles de fato se encontrem plenamente na tua presença. Os crentes precisam compreender as ações de Deus, a fim de poder conhecer melhor o seu Deus, a fim de poder amar mais o seu Deus. Eu vou encerrar aqui. Eu não vou fazer aplicações ainda, porque nós estamos dentro de uma sequência textual. Então, nos domingos seguintes, nos próximos 2 domingos, eu terminarei o texto e nós então veremos algumas aplicações de modo geral, desrespeitando a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus nos dê graça e nos ajude a amá-lo mais, pelo conhecimento dele mesmo. Amém? Nesse instante,